Eles observaram isso, né? E começaram a estudar, né? Qual seria a causa, qual seria as explicações para esse ganho de peso insuficiente. Então surgiu a primeira teoria, a primeira hipótese, né? Essa primeira hipótese, né, foi levantada que a causa dessa baixa taxa de ganho de peso dos animais era devido à baixa taxa de energia nas pastagens, né? Então, a partir daí, começaram a fazer estudos fazendo a suplementação de energético, né? Principalmente o milho, incorporado aos sais minerais, para verificar se com essa nova forma você passava a ter um ganho de peso mais satisfatório. Os resultados não foram esperados, né? E aí eles passaram, entendeu, a verificar uma segunda hipótese, que na verdade poderia estar relacionado a uma baixa taxa de fósforo disponível nas pastagens e nos suplementos. E aí passaram a fazer um estudo, né, buscando as fontes de fósforo de maior assimilação, aumentando o nível de fósforo no suplemento. Também observaram que realmente o resultado não foi satisfatório. E a terceira hipótese levantada é que o ganho de peso animais seria baixo em função da baixa taxa de proteína nas pastagens. Então, se eles pudessem fazer um suplemento de uma fonte proteica, ou seja, de uma fonte proteica de origem biológica, uma fonte proteica de origem natural, suplementada a uma fonte de nitrogênio não proteico, poderia ser que os animais tivessem um ganho de peso satisfatório. E aí foi a grande descoberta, né? E aí foi o grande lance. Foi justamente na proteína, na baixa taxa de proteína nas pastagens que estava o entrave, né? Ou seja, que estava a dificuldade de ganho de peso dos animais. E a partir daí, eles começaram a fazer experimento, não adicionando só a proteína, mas também fazendo associação de proteína com a fonte de energia. E aí chegaram à conclusão que a suplementação de uma fonte de proteína no suplemento mineral foi decisivo para o melhor ganho de peso. A suplementação, uma fonte também energética, mostrou ser a forma mais eficiente de ganho de peso. Então eles chegaram à conclusão que quando você juntava minerais associado a uma fonte de energia e associado a uma fonte de proteína, juntando uma proteína de origem natural, ou seja, uma proteína verdadeira, com a fonte de uma proteína vindo de um nitrogênio não proteico, os animais tinham um ganho de peso satisfatório. E aí surgiu, né, a primeira forma, né, de um sal mineral proteinado de anisturamur. Esse trabalho foi desenvolvido pela Embrapa Cerrados, demorou por volta de 12 anos, né, até ser apresentada a primeira formulação do sal mineral proteinado, que é essa aqui, né, que eu estou apresentando para vocês. Ela foi formulada basicamente com xerém de milho, com a fonte de cálcio e fósforo, ureia, com farelo de algodão, com a fonte de enxofre, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de cobalto e o sal comum. Essa foi a primeira formulação de sal proteinado produzido no Brasil pela Embrapa Cerrado depois de 12 anos. E a gente vai entender lá na frente como essa fórmula foi um marco, né? Foi uma virada de página no que diz respeito à nossa pecuária de corte brasileira. E hoje já existem muitas fórmulas derivadas da primeira produzida por muitas fábricas de alimentação animal. Eu tenho visto aqui nos catálogos, eu sou um estudioso da parte de nutrição, principalmente nutrição de ruminantes, e eu gosto muito de sempre estar observando. Hoje, praticamente quase toda empresa hoje que trabalha com a nutrição animal, se a gente for lá nos catálogos dessas empresas, a gente vai notar a anisturamur, o suplemento proteico energético. Okay? O que a gente tem observado que
cada empresa hoje, ela procura fazer algo diferente no suplemento proteico energético. Voltando dessa forma aqui, padrão, hoje nós encontramos no mercado, né, suplemento proteico energético com levedura, com probiótico, com viginamicina, com monezina, entendeu? Tem delas com 32% de proteína, 34%, 36%, 40%. Então você tem fórmula no mercado proteinado para todo tipo que você imaginar, entendeu? Praticamente toda empresa sempre tem a sua forma de sal mineral proteinado. Isso porque a gente vai entender lá na frente que hoje não faz mais sentido o uso da chamada linha branca, né? Ou seja, você pegar uma mistura de minerais, de macro e micro minerais, e misturar isso com sal comum. Essa forma de suplementação já foi comprovada que hoje ela é de baixo rendimento. Agora, é extremamente importante entender que para essa mistura, esse suplemento ter resultado, é preciso que os animais tenham uma fonte de matéria seca na pastagem ou no coxo. Lá na frente, quando eu falar como é que essa mistura funciona, vocês vão entender a relação que tem entre a mistura múltipla e uma fonte de pasto, e uma fonte de matéria seca, ok? E a descoberta da suplementação proteica energética foi um marco na pecuária de corte nacional, de forma que, na pecuária de corte dos grandes centros avançados do país, já foi abolido a suplementação de sais minerais com sal branco. Então, gente, hoje, com o advento, né, com a chegada das misturas múltiplas, isso deu um salto, um crescimento muito grande na nossa pecuária, né, do ganho de peso, na melhora da fertilidade. Foi assim, uma coisa fabulosa. Tanto que hoje os grandes centros, os grandes centros da nossa pecuária de corte, Mato Grosso do Sul, Tocantins, hoje praticamente o produtor que tem alguma informação, porque a gente sabe também que existem muitos produtores no Brasil que são desinformados, né? Não são só nós nordestinos, não. Tem muito produtor também nesse Brasil aí, produtor grande, entendeu? Que às vezes a informação não chega, né? São pessoas que estão lá, vivem lá dentro lá no limite do estado, muitas vezes a informação não chega, e aí não estão ainda bem informados, né? Mas basicamente hoje, quem tem um pouquinho de informação, quem tem uma empresa que tem algum contato com um bom veterinário, bons zootecnistas, já aboliu o uso da mistura minerais com sal branco, né? Aquela famosa mistura que a gente faz, né? Que já se comprovou que ela não dá resultado, ou o resultado é muito baixo e de baixo rendimento. Então, a forma hoje de suplementar mineral, gente, é essa aqui, entendeu? Entender que nós temos duas situações diferentes. Nós temos um período, esse aqui, né? Nós temos um período que o pasto é seco e nós temos um período em que o pasto está verdinho, né? Nosso período de inverno, para a gente, que lá para o sul do país é investido, né? Aqui para a gente, aqui nós chamamos período de inverno e período de verão. O que é que se descobriu? Que durante o verão, as pastagens elas são pobres, tanto de energia como de proteína. Já no período de inverno, as pastagens têm uma boa quantidade de proteína, porém são pobres em energia. E aí é que vem a definição de suplemento mineral proteico energético, né? Ou seja, essas misturas elas vão complementar a nutrição do pasto. Esse foi o grande lance, entendeu? Então eu estou aqui mostrando para vocês uma fórmula, né, de um suplemento mineral proteico energético. Por que proteico e energético? Porque no período de verão o pasto é pobre em energia e proteína. Vamos ver essa fórmula aqui, ó. 30 kg de milho, ok? 15 kg de soja, 10 kg de ureia,
núcleo mineral 15 kg e o sal comum 30 kg. Então veja que nós temos aqui um fator, veja que nós temos aqui um fator milho 30 kg, soja 15, ureia 10, mineral 15, sal comum 30. Nesse período aqui, ou seja, nós temos que oferecer um núcleo mineral com a fonte de energia, com a fonte de proteína verdadeira, ok? Isso nós chamamos de nutrição complementar, ou seja, o sal mineral ele entra complementando aquilo que o pasto, entendeu? Naquele momento está deficitário. Aqui nós estamos no inverno. O inverno é característico pela pastagem verde, né? A pastagem está amadurecendo, ela está em formação. Se ela está em formação, o que acontece? O nível de proteína está alto. Então, como o nível de proteína está alto, ou seja, então não precisa mais oferecer soja. A soja aqui praticamente zerou. A ureia, que aqui entra com 10, aqui ela entra com a metade. Então você entra só com 5% de ureia só para você melhorar o rendimento do ganho de peso. E lá na frente nós vamos entender por quê. A gente não altera a quantidade mineral e o sal comum diminui o sal comum e aumenta um pouquinho o milho, ou seja, aumenta um pouquinho a energia, diminui o sal comum para ter um maior consumo e você ter um melhor ganho de peso. Então é essa ideia que hoje nós temos que ter de suplementação mineral. É um sal mineral complementando a minha pastagem, complementando o meu curso, entendeu? É dessa forma que hoje a pecuária de corte do Brasil está caminhando, com essas ideias, com essas inovações, entendeu? Trabalhando que no período de inverno se usa a suplementação e no período de verão se usa uma outra suplementação. Sempre no princípio que o suplemento tem que complementar aquilo que o pasto ou o seu volumoso está deficiente. E o sal comum, ele entra aqui como fator limitante, certo? O sal comum, ele entra aqui como fator limitante. Ele é quem controla o consumo, ok? De forma que se você diminui o sal comum, o consumo aumenta. E você aumenta o sal comum, o consumo automaticamente diminui, ok? O sal comum é fator limitante. Essas formas, normalmente, os estudos que a Embrapa fez, o consumo é em torno de mais ou menos de 1 grama por quilo, ou seja, um animal de 300 quilos, ele consome em torno mais ou menos de 300 gramas, né? 1 grama por quilo, 300 gramas mais ou menos. Agora, se você diminui a quantidade de sal comum, ele passa a comer 500, 600, 700. Agora, quanto maior o consumo, maior também o ganho de peso. Ok? Então, é esse entendimento que nós temos que ter. O sal mineral, hoje, ele deve obrigatoriamente ser um complemento do pasto ou um complemento do volumoso no custo. Ok? E agora nós vamos tentar, né, explicar para vocês como é que funciona, né? Qual a função da mistura múltipla, né? Por que ela se tornar um grande divisor de água na pecuária nacional, né? Qual foi o lance, né? Qual foi a grande descoberta que realmente fez com que esse produto se popularizasse? Vamos entender aqui. Aqui nós temos um capim, né? Vamos lá bem devagarzinho para ficar bem entendido. O capim, né? Seja um volumoso, né? Que nós chamamos de volumoso, seja um volumoso verde ou seja um volumoso seco. Os capins, em termos de nutrição, nós dizemos que eles são fibras, né? Por isso é chamado de alimentos volumosos. Todo alimento volumoso é um alimento que se caracteriza por sua alta quantidade de fibra, né? E a fibra, na verdade, o que é a fibra? Fibra, na verdade, ele é uma celulose e hemicelulose, que
princípio básico, a unidade formadora da celulose e a unidade formadora da hemicelulose é a glicose, a mesma unidade formadora do amido. Nós, o homem, os monogástricos, nós utilizamos como fonte de energia a glicose, não é isso? Os ruminantes praticamente não usam glicose como fonte de energia. Isso aí lá na frente a gente vai explicar direitinho. Retornando para cá, então, capim volumoso. Todo volumoso é o que? É celulose e hemicelulose. Toda fibra, todo elemento volumoso é caracterizado pelo alto nível de celulose e hemicelulose. Ora, celulose e hemicelulose é uma forma de energia nas pastagens, entendeu? Ou seja, é dessa forma, nesses compostos, entendeu? Que a pastagem armazena sua energia na forma de celulose e hemicelulose. Quando os ruminantes bovinos comem esse pasto, o que é que vai acontecer? Esse pasto, essa celulose e essa hemicelulose vão sofrer um processo que nós chamamos de fermentação ruminal. Resumindo, o que é isso, mano? Uma fermentação ruminal é um processo onde os micro-organismos existentes no rumen, ou seja, basicamente bactérias, protozoários e fungos, esses micro-organismos vão degradar essa celulose e essa hemicelulose e vão produzir 3 produtos que para essas bactérias aqui não serve de nada, entendeu? São o quê? São produtos que elas jogam fora. O ácido acético, o ácido butírico e o ácido propiônico. Vejam como é, eu digo assim, eu acho isso fantástico, lindo demais esse processo de fermentação ruminal. Ou seja, as bactérias que vivem no rumen, entendeu? São milhões e milhões e milhões de bactérias, fungo protozoário que vivem no rumen do animal. Esses micro-organismos, eles fazem isso. Eles pegam essa celulose e essa hemicelulose e degradam, entendeu? Ou seja, elas usam essa substância para ela. As bactérias, né? Elas estão se multiplicando, estão se envolvendo. E aí, nesse processo, elimina 3 substâncias. O ácido acético, o ácido butírico e o ácido propiônico. Essa substância aqui, as bactérias não querem, elas jogam fora, entendeu? É o produto do metabolismo da celulose e hemicelulose. E olha que coisa interessante. Esse ácido acético, butírico e propiônico, é a principal fonte de energia dos bovinos. Os bovinos não conseguem viver sem acético, butírico e propiônico. Eles não conseguem viver sem essas bactérias aqui no seu estômago fermentando o capim. Tanto é verdade, se você pegar 4 ou 5 litros, 6 litros de vinagre e der um bovino, você pode aguardar que com 3, 4 dias provavelmente ele está morto. Porque a acidez provocada pelo acético, o ácido acético, vai matar essa flora. Se mata a flora, não tem quem vai digerir esses compostos. E aí, ou seja, se esses compostos não são digeridos, não existe acético, butírico, propiônico. Se não existe esses ácidos, o bovino morre por inanição energética. Agora, veja que foi interessante a energia contida na celulose e hemicelulose, né? Nós dizer que uma forma de energia que está nas pastagens, essa forma de energia passa por ruminantes, entendeu? Na forma de acético, butírico e propiônico. É a principal forma de energia utilizada pelos bovinos. E quem faz essa transição, ou seja, quem transfere essa energia nas pastagens para uma forma de energia absorvida pelos ruminantes, são as bactérias ruminais. Então, esse processo de fermentação ruminal, a simbiose, a relação que existe entre bovinos e essas bactérias é de uma importância fundamental, é uma das grandes cadeias bioquímicas da natureza que a gente acha de forma fantástica. Ou seja, essa relação entre bactérias ruminais
e os ruminantes, ok? Então é importante a gente entender esse quadro, entendeu? Entender que de um lado eu tenho a energia no pasto armazenada na forma de fibra, celulose e semilose. De outro lado eu tenho 3 produtos: acético, butírico e propiônico, que é a forma de energia do ruminante. Então a energia ela sai na forma de pasto e passa para a forma de produtos químicos que são absorvidos pelo ruminante. E essa transição, essa forma, ou seja, os micro-organismos na fermentação ruminal, ocorre essa transformação, essa mudança de uma forma de energia que não é absorvida, né, pelos ruminantes, em uma forma de produtos químicos, que é a fonte de energia dos ruminantes, ok? Então, esse entendimento é importante para a gente entender onde é que vai entrar a importância da suplementação mineral. Bom, em síntese, nós podemos dizer que as misturas múltiplas são fornecidas com a finalidade de funcionar como agentes estimulantes do crescimento microbiano ruminal. Primeiro ponto importante, ou seja, a mistura múltipla não é, entendeu? O que tem contido nela, a finalidade não é a nutrição do bovino, né? Não é aqueles produtos chegar até lá no intestino, não é aquele cálcio, fósforo, cobre, cobalto. Tudo que compõe a mistura múltipla, a finalidade, primeiro, é oferecer a condição mínima para que as bactérias ruminais possam se desenvolver. Ora, essas bactérias que estão fazendo esse trabalho, né, todos esses micro-organismos, eles precisam de cálcio, precisam de fósforo, precisam de cobre, de cobalto, de manganês, de zinco, de proteína, entendeu? Precisa de todos os nutrientes. Ou seja, a inibição, a ausência ou a carência de qualquer nutriente desse faz com que essa flora ruminal ela vá diminuindo essa capacidade de crescimento. Ora, e quem transforma a energia na pastagem, né, na energia absorvida dos ácidos, é a flora ruminal. Então, para o ruminante poder ter uma boa atividade digestiva, é preciso que ele tenha uma flora ativa. Ou seja, é preciso que nenhum nutriente esteja faltando no rumen. Então, é essa a visão da mistura múltipla. É oferecer as condições em termos de nutrição, de forma que a população bacteriana no rumen, digamos, ela não venha sofrer um déficit de crescimento por carência de algum nutriente. Ok? Vamos lá. Quanto mais energia, proteína e minerais disponíveis no rumen, maior o crescimento bacteriano. Consequentemente, maior o fornecimento de energia para os bovinos. Ok? Quanto maior o crescimento bacteriano, maior o suprimento de proteína bacteriana para ser absorvido nesse delgado. Isso aqui, gente, é o seguinte, não faz bem parte dessa aula, mas eu vou tentar só explicar. Ou seja, essas bactérias que nós falamos aqui, essas bactérias crescem no rumen, entendeu? Depois, quando o alimento sai do rumen e vai para o intestino, essas bactérias elas acompanham o alimento. Quando chega no abomaso, né, a acidez abomasal faz com que todas essas bactérias sejam mortas. E olha que coisa interessante. Ou seja, o bovino ele passa a absorver a sua proteína através da proteína dessas bactérias. Ou seja, o bovino ele tem como principal fonte metabólica de proteína a chamada proteína bacteriana. Não é a proteína que está no capim, e sim a proteína formada pela bactéria, pelo corpo bacteriano. Essa massa de bactéria, quando chega da abomase e morre, ou seja, o processo digestivo faz com que o bovino passe a absorver essa proteína bacteriana, que é uma proteína de alto valor biológico. Ok? Só para a gente não perder o raciocínio. E o aumento do crescimento bacteriano induz uma maior velocidade na digestão dos alimentos, fibrose,
o que acarreta um aumento no consumo de matéria seca, favorecendo assim um melhor ganho de peso. Vamos entender isso de uma forma mais simples. Aqui, ó, nós temos celulose e hemicelulose, voltando bem ao raciocínio. No homem, o suplemento proteico energético fornecido vai fazer o quê? Primeiro, vai estimular o crescimento bacteriano. É essa a primeira função. É essa a principal função do suplemento proteico. É estimular o crescimento bacteriano ruminal. Ok? E quais as consequências desse crescimento bacteriano ruminal? Primeiro, o aumento da digestibilidade da matéria seca. As 3 consequências importantes. Se ocorre crescimento bacteriano ruminal, o que acontece? Aumenta a digestibilidade da matéria seca. Se lembra que eu falei que quem digere a celulose, a hemicelulose são as bactérias. Então, se essas bactérias estão tendo um crescimento bacteriano, eu tenho um aumento na digestibilidade da matéria seca. O que ocorre se durante o processo de digestão, essa matéria seca, essa celulose e essa hemicelulose está sendo fermentada de forma rápida? Automaticamente o consumo de matéria seca também aumenta, consequentemente aumenta o ganho de peso. Então, gente, esse quadro é o quadro que assim, deve ficar gravado na cabeça de vocês, esse entendimento, entendeu? Celulose e hemicelulose no homem, na presença de suplemento proteico energético, vamos ter o quê? Um estímulo, um aumento do crescimento bacteriano, que vai ser traduzido em aumento de digestibilidade, aumento do consumo de matéria seca e aumento do ganho de peso. É essa a função do suplemento proteico energético. Ele vai direto, ele vai atuar no estímulo do crescimento bacteriano, ok? Se são as bactérias que digerem a fibra, então quanto mais bactéria, maior digestibilidade. Digestibilidade, quanto mais rápida a digestibilidade, você imagine, vamos pegar por exemplo, um boi come 30, 40 kg de capim, e aí, ou seja, se ele está com crescimento bacteriano ativo, bem desenvolvido, então aquela massa de forragem vai demorar supor, 30 horas para ser fermentada. Ora, mas se está faltando cálcio, se está faltando fósforo, se faltou cobalto, o que acontece? Então esse crescimento bacteriano vai correr lentamente. Aí não vai ser 30 horas, vai ser 40 horas, vai ser 50 horas. Aí aquele animal vai passar muito tempo com aquele alimento dentro do estômago. E esse tempo que a gente diz, que esse tempo que o animal passa com essa massa de forragem no estômago, é a baixa digestibilidade. Então, quando você estimula o crescimento bacteriano, consequentemente, você aumenta a digestibilidade da matéria seca. Se a matéria seca está chegando, está sendo consumida, digerida, entendeu? E está transitando no intestino, que consequentemente o animal vai ter mais do que vontade de comer, né? Vou pegar um exemplo, como você come, por exemplo, uma carne com peixe, em 3, 4 horas você tá com fome, porque são alimentos, né, de rápida digestibilidade. Mas se você come uma feijoada com uma panelada com muita gordura, aí você vai para quando é à noite ainda está cheia ainda. Pronto. É mais ou menos o que se parece com o ruminante. Quando ele tem uma flora ativa e ele tem uma flora inativa, entendeu? Então, se a flora está bem ativa, é como se você estivesse comendo um arrozinho com peixe. Se a flora está inativa, se a flora tem dificuldade de crescer, se existe algum nutriente que está limitando o crescimento da flora ruminal, é como se ele comesse uma feijoada, entendeu? E aí o que acontece? Se diminui o consumo de matéria seca, também diminui o consumo de peso. E por sua vez, se aumenta a digestibilidade, se aumenta o consumo de matéria seca, aumenta o ganho de peso, entendeu? Então, foi essa ideia, foi essa visão que nós temos hoje, do suplemento mineral proteico energético, entendeu? E esse quadro, né, é o que eu quero que fique bem gravado na cabeça de vocês, entendeu? Celulose e hemicelulose é a forma de energia,
que fica é uma forma de energia que fica contida no pasto, né? A forma que a fibra, que os pastos armazenam energia é na forma de celulose e hemicelulose. Essa hemicelulose e essa celulose, entendeu? Ela é quebrada, ela é fermentada pelos micro-organismos minerais, produzindo o ácido acético, o tírico e o propiônico, que é a forma de energia que os ruminantes absorvem, entendeu? E aí o suplemento proteico energético entra onde? Justamente nesse processo, estimulando o crescimento bacteriano, que vai provocar, consequentemente, as três coisas importantíssimas: o aumento da digestibilidade, o aumento do consumo de matéria seca e o aumento de ganho de peso. Deu para entender? Então é por isso que hoje não faz mais sentido, né, se fazer a velha mistura, misturar sais minerais com sais brancos, né? Isso aí a gente pode esquecer. Hoje a suplementação mineral é isso, entendeu? É o suplemento mineral completando o pasto do verão e o suplemento mineral completando o pasto do inverno, ok? Eu fico muito grato pela atenção de todos vocês, né? E está aqui meu telefone, né? Maiores informações a respeito dessa videoaula, 9987-8585, e obrigado pela atenção a todos.